Memória da Comunicação. A história viva da comunicação em Ribeirão Preto. Olá, você que acompanha a transmissão da Rádio Naerp. Eu sou Arthur Vieira e é um prazer ter sua companhia nesta noite. Hoje você acompanha mais um episódio do projeto Memória da Comunicação de Ribeirão Preto, coordenado pelo professor Geraldo José Santiago e na parte técnica, Andrei Violante e Hugo Nunes. Hoje realizamos uma entrevista com o Paulo Prado, um nome marcante na rádio e na publicidade de Ribeirão Preto. Começou sua trajetória na cidade nos anos 70. Trabalhou em grandes emissoras e fundou a RPM Studio, tornando-se referência na produção de jingles e spots. Além da publicidade, atuou em campanhas políticas e em projetos sociais. Olá, Paulo. Muito obrigado pela participação e por nos acompanhar hoje ao retratar momentos relevantes da história da rádio de Ribeirão Preto. E para me acompanhar nessa entrevista, apresento a vocês meus colegas de trabalho e estudantes de jornalismo, Isadora Correia. Oi, boa noite. Sofia Camargo. Boa noite. E Vinícius Silva. Olá. Olá, pessoal. Paulo, primeiramente, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e hoje estar aqui com a gente. É uma honra para todos nós, estudantes de jornalismo e quem está assistindo e sabe um pouco da história de Ribeirão. Para começar, assim, do início, como foi a sua chegada aqui em Ribeirão Preto? Primeiro, boa noite para vocês. Obrigado pela oportunidade. Imagina. Espero não decepcionar. Que isso. Porque meu lugar é de trás das câmeras, não é, Andrei? Boa noite, Andrei, também. Tá? Eu cheguei a Ribeirão na época foi em 71, meio que, de um solavanco, tinha ficado órfão de pai e tal, muitos irmãos, viemos morar com meu avô, eu era o 9, mas chegamos num lugar que tinha já 5, você imagina, 15 pessoas numa casa só, mas graças a Deus pela competência do meu avô, na época a gente achava, tudo ruim, mas ele com toda a maestria, toda a competência e toda a honestidade era um cristão, um crente, tinha umas regras muito fortes que a gente não esperava, criado solto, mas dentro de uma fraternidade também, e isso fez com que a gente sobressaísse, todos os irmãos, todos, graças a Deus, fomos tudo muito bem até hoje. É isso. Aí, ó. Ô Paulo, como foi o seu início, a sua vinda para cá? Como foi os desafios que você teve que enfrentar chegando aqui em Ribeirão? Então, essa mudança toda. Na época, não tinha muito, não era igual lá. A minha sorte é que eu trabalhei muito. Já quando um moleque, pode parecer que não, mas a gente começava a trabalhar com 10 anos de idade. Eu já tinha algumas responsabilidades com 11, com 12, aos 14, quando eu vim para cá, eu tinha um departamento num supermercado do meu tio que tocava, tá? Tipo de entrega, essas coisas. Tomava conta de dinheiro, de algumas coisas. E chegando aqui, lógico, isso ajudou um pouco, que foi ter que trabalhar, Não tem jeito. Aí a família precisando ninguém era abastado, ninguém passou fome, ninguém nada, mas precisou trabalhar. Aí eu passei por vários lugares, trabalhei de bicicleta, de mecânico de bicicleta, graças a Deus, todos os lugares, muito, assim, fácil, pela vontade de aprender, vontade de falar, de fazer, Logo a gente já tomava posição dentro do lugar. Depois eu fui marceneiro, trabalhei no Balau Madeiras, tinha uma marcenaria lá. Meu avô trabalhava lá, minha tia já. Depois eu trabalhei com carro, fui trabalhar com DKV, que era uma coisa inusitada, que alguém mexer com aquilo era terrível. Mas não era igual hoje, você chega num lugar, você faz um cursinho, você já entra, não. Você tinha que lavar peça muito tempo, varrer oficina muito tempo. Ninguém te dava nada para fazer, a não ser isso. E graças a Deus também foi um lugar que eu saí já com uma categoria, porque isso fez com que eu aprendesse, tá? E depois eu passei para agências de veículos, como a Santa Emília, a Ribralto, na época, tudo. Foi até cursos fora, então isso foi uma carreira rápida aí. Inclusive
tive isso aí em 4 anos, né? 3 para 4 anos, eu já fiz tudo isso aí, graças a Deus, né? Mas tinha que ganhar dinheiro, ajudar a manter a família, né? Virei arrimo, né? Sem querer, sem pedir, ninguém faz isso, né? Ô Paulo, e como você ingressou no mundo da rádio? Como que tudo começou? Então, isso aí foi uma coisa muito engraçada, que eu morava, nessa época, eu morava na Francisco Junqueira ali, na esquina da Paraíba. E um dia houve um acidente de carro lá e eu desci para ver também, todo mundo desceu e tal, foi lá. E do meu lado tem um cara falando grosso tal, né? E eu já era ouvinte dessa rádio, olha só. Eu tinha discos, eu tinha tudo, e era da Rádio Brasiliense. Eu tinha discos, eu ouvia toda aquela programação da rádio. Então, na época de Doobie Brothers, ou nas músicas nas nacionais, que lá tinha uma qualidade muito boa de música, né? E eu falei com o cara, fomos pedindo ali, falando um com o outro e tal. Eu falei, o que você faz? Ele falou, eu sou locutor da rádio ali. Poxa, onde é que é? Virando, eu falei, eu nem sabia que era ali. Nós estávamos 1,5 quarteirão da rádio, eu morando. Eu sou da Rádio Brasiliense, falei, como é que você chama? Gilmar Hamilton, que foi o cara que me colocou na rádio. Um dos melhores locutores que eu conheço, um dos caras mais ecléticos que eu conheço. Não, vai lá, qualquer hora você vai lá. E eu fui lá, nunca mais saí. A princípio, eu ia lá e ficava lá, especulando, perguntando tudo. Tinha o operador, porque tinha operador na época, era bem assim, o João Gilberto, que trabalhava aqui na UNAERP e trabalhava lá, em horários diferentes. E o João Gilberto foi tomando confiança em mim, a ponto de deixar eu tocar a rádio. Eu tocava rádio. Quando já mudou ali para Cerqueira César, eu tocava rádio, sem ser contratado da rádio. E ele vinha para cá, para a UNAERP, e trabalhava lá. Então, ele tinha 2 salários. E eu entrava lá às 7 horas, né? Eu trabalhava de mecânico, ia para lá às 7 horas, tocava rádio, abria a rádio, fechava 1 da manhã. E era uma época meio complicada, né? Sim. Né? Em 74 para 75. E aí foi assim, até o dia que apareceu o dono da rádio, falou, moço, o que você está fazendo aí? Era o Cid Machado, né? Que, não, voltou, falou, não, o senhor continua aí, porque senão a rádio não tinha como tocar aquele dia, né? Já na Cerqueira César. Aí depois me chamou, uns 2, 3 dias depois, infelizmente dispensou o João, né? E eu entrei e nunca mais saí. Fiquei como operador de áudio, né? Na época, e depois a carreira continuou, com gravação, né? Trabalhei na Dexon, logo simultaneamente com a rádio, que foi uma escola sensacional, trabalhava de dia em e a gente trabalhava muito, viu? Não tinha folga, trabalhava sábado, domingo, e aí que eu fui pegando, fui aprendendo gravação, gosto pela gravação, montei uma gravadora dentro da Rádio Brasiliense, porque até então, só na 79, e na PR7 que havia alguma coisa para falar de gravação, entendeu? Então fiquei lá até vir a Rádio Alvorada tal, e depois eu saí. E ainda falando sobre a Rádio Brasiliense, como que era a rotina lá? Qual que era a programação? Conta pra gente como que era trabalhar na rádio naquela época. A Rádio Brasiliense dava, diríamos hoje, um status dentro do meio estudantil, do pessoal da classe A, né? Tinha uma levada diferente a rádio. Só tocava músicas de padrões, internacional, nacional e tal. Só havia... O padrão da rádio era música, notícia e hora certa. Então, não tocava nada separado. Cada 20 minutos tinha notícia e a cada... Tocava uma música, já anunciava e desanunciava uma e anunciava outra. E já ia tocando e não parava. Parecia hoje como se fosse uma FM. Só que a FM, por exemplo, igual a rádio lá como é que chama? Da Tati, eles tocam desse jeito, né? Anuncia, desanuncia, desanuncia. A Brasiliense fazia isso na época. E era muito prestativa. As notícias muito bem redigidas, os propagandas, as coisas. Lá tinha a divulgação de cultura, das livrarias, sabe? Das lojas de disco. O gostoso, a amizade com as outras rádios, com o pessoal que trabalhava em outra rádio, era muito legal também, entendeu?
E você pode compartilhar um pouco com a gente? Como que eram os diretores, o pessoal que trabalhava com você? Olha, lá é igual eu terminei falando aqui. Era só amizade, né? Não tinha nessa época nada de rivalidade, nem de outras rádios havia. Mas lá dentro nós tínhamos as equipes muito boas. E, o Andrei deve saber, a gente havia um esmero em ser técnico de som, operador. E você trabalhava com aqueles discos de 78 que colocava e você ia colocando na coisa, na vitrola, e você só podia abrir o volume depois que você sentisse que já entrou no suco do disco, que era aqueles discos de alumínio, de acetato, né? Aquilo, os outros colegas de outras rádios ficavam, você chiou lá hoje e tal, que era um sarro, você tinha que ter atenção no locutor, no seu trabalho. Não havia igual hoje, você dispara, solta. Não, era muito na unha. Até chegar a cartucheira, essas coisas todas, né? Mas aí todas as rádios tinham um departamento principalmente lá, um departamento de vendas, né? Discoteca. O dono da rádio ficava na rádio, né? Ele não tinha outras obrigações. O de lá tinha até outra empresa, mas ele ficava lá, o escritório dele era lá. Então a rádio por si só, discotecário, o programador, que tinha uma diferenciação também, né? Então até vinha a Rádio Alvorada, nós tínhamos esse tipo de colaboração de todo mundo. As pessoas queriam saber quem é que estava na rádio. Isso era muito legal, entendeu? E aí, aproveitando o gancho, né, que você já falou da Alvorada, como que era lá a sua rotina, o seu trabalho, os seus companheiros de trabalho, como era quando você trabalhava lá? Então, na Alvorada, estávamos no mesmo prédio na época, né? No comecinho ali da Cerqueira César com a Francisco Junqueira. Quando a rádio chegou, a Clube já tinha colocado o FM estéreo no ar, tá? Mas nós tínhamos ainda, depois que fomos saber também, que a Rádio Colorado tinha um transmissor de FM. Ela transmitia em FM para fazer o link dos estúdios para o transmissor. Ali já tinha um transmissor de FM. Mas aí veio, a Clube já estava no ar, né? Com o FM, um pouquinho mais retraído, mas chegou a Alvorada com uma potência absurda. A gente falava assim, 10.000 quilowatts, com 8 elementos de antena. A gente andava, chegava no Mato Grosso do Sul, em Goiás, era um absurdo, absurdo. E o equipamento dos melhores, eram os equipamentos Harris, né, na época, até hoje é muito bom. Então, aí isso deu muito emprego, foi muito legal. Os melhores operadores, que eram aqueles caras que vinham do AM mesmo, né? Ninguém foi formando ninguém, não. Foi pegado assim a peso de ouro, como o PG Fabiani, esse pessoal, para tocar a rádio. E a rádio tinha uma programação diferenciada, que era para ser uma rádio de como é que fala? Para almoço, né? Aquela sim. rádio que só tocava clássico, tocava música orquestrada, tudo. E não tinha lá, não tinha vinheta, não tinha nada disso. Era só a locução, tá? As locuções normalmente eram gravadas também, né? Tinha ao vivo, mas era mais gravada também. E aonde eu atuava também, porque eu tinha um estúdio lá dentro. Mas foi um aprendizado muito grande. E a rádio Alvorada, nessa época, que era o 92, se firmou de uma tal maneira que tinha uma classe de ouvintes em Ribeirão que a rádio se chamava Classe A. Ela tinha um top, então ela não atrapalhava as outras rádios, elas nada. Tinha uma briguinha de audiência, lógico que era só ela e a Clube, né? Mas ela superou um certo tempo, até que os Pisanes chegaram a Ribeirão. Que aí já é outra etapa, entendeu? Ó, os operadores que eu gosto sempre de falar, quem cuidava dos discos, tudo. Por quê? Quando você trabalhava no AM, não é que era de qualquer jeito, mas você colocava lá e tocava. Sim. Tinha que estar bom, mas o FM, a hora que chegou, estéreo, tinha que estar na fase certa. O disco não podia estar sujo. Não podia ter era muito sutil aquilo. E realmente trabalhava de luva aquilo lá. E todo o carinho daquele pessoal que você não imaginava que ia conseguir.
Porque era no bruto, entre aspas. E a hora que entra um negócio daquele lá, meu Deus. E outro, a cabine, a sala de coisa, tudo acústico, tudo bonito, mesa nova, né? Foi uma loucura, foi muito bom. Que lá deu escola para muita gente também, entendeu? E depois da Rádio Brasiliense e da Alvorada, você teve uma passagem pela Clube. Como Aí- que foi, como que surgiu essa oportunidade? Como que era? Então, eu estava mesmo para sair da Brasiliense, eu ia sair, olha só, hein? Não por dissabores, mas eu achava que ali eu não podia ficar ali. Como eu trabalhava na Dexon, seria mais vantajoso eu trabalhar como operador que eu era. E lá na Brasiliense, na Alvorada, eu fui chefe muito tempo de escala, de tudo, e trabalhava muito. Porque, por exemplo, se o Andrei não aparecesse, eu tinha que cobrir. Sim. E eu trabalhei muito tempo, teve época de trabalhar quase 2 anos sem folga. Não tinha operador. Não é que não podia contratar, não tinha operador, era muito difícil. Justamente por esses detalhes de ter que ser muito bom, tinha que ser bom. E eu ainda cuidava da gravadora, então eu levava... A rádio eu saí depois, mas eu continuei na gravadora da Brasiliense, trazendo a rádio à noite e a Dexon durante o dia. Eu já estava saindo. Aí, os Pisanes compraram a rádio, tá? E surgiu um burburinho e o pessoal me procurou e falou assim, olha, tem que ser esse cara aí para fazer a nossa mudança do jeito que a gente está pensando. Eu fiquei sabendo depois, né? Me contrataram lá, um pouco salário a mais, não era muito na época. Tipo assim, eu ganhava 7 mil na Brasiliense, né? E fui ganhando quase 10. Tinha acabado de casar, né? Era bom. E uma mudança e um desafio, né? Que era mudar a coisa. Os Pisani não falaram diretamente, ó, nós vamos fazer uma revolução aqui. Nós vamos mudar isso aqui. Não, vem pra cá. Vem pra cá, eu dei a sorte, encontrei o Gilmar Hamilton lá também, tá? E fomos mudar a rádio. Aí que foi bacana, cara. Aí foi muito bacana. Tudo que a gente tinha de vontade de fazer, por exemplo, na Alvorada, e que nós já havíamos feito algumas coisas na Brasiliense, ali veio com um foguete. Você podia tocar vinheta, você podia tocar as músicas que você queria, né? Lógico, com uma programação muito bem, tá? Tinha equipe, tinha o pessoal que buscava música em São Paulo. O Paulo Pisani era muito aberto. Falava assim, Paulo, pode fazer isso? Pode. Posso fazer essa vinheta? Pode. Posso gravar assim? Pode. Era desse jeito. Lógico que ninguém ia fazer besteira, né? Nós tínhamos, na época, umas referências boas de São Paulo e fora do país, de rádio. E o Paulo investiu muito nisso. E além de deixar a gente trabalhar, existe a parte de humor, a parte comercial, e a parte comercial foi uma parte muito importante. Porque como já havia muito contrato na rádio, posso falar, né? Tudo bem? Tem tempo? Claro. Havia muito contrato na rádio que era suporte do AM, que o AM da PR7 era muito forte. Mas era assim, o cara comprava tanto X e ganhava bonificação no FM. Entendeu? Então, até limpar tudo aquilo, os Pisani cortaram. Não vamos pôr propaganda no ar. Entendeu? E foi até sair o último cliente, nós não colocamos nada no ar de comercial. Mas aí já vinha vinheta, música, programação. Algumas horas você não podia mudar porque o patrocínio do cara não era para aquele perfil. Aí foi até mudar. A hora que mudou tudo, que usou, por exemplo, tinha propaganda que custava R$10 no lugar, da rádio custava 100. E não tinha espaço. Então foi uma jogada muito grande, virou um conceito de FM, a FM da Clube. A Alvorada, na época, continuou no seu sistema, foi mudando também e tal, mas não havia uma briga, porque era bem diferenciada os conceitos de rádio, entendeu? Mas lá na Clube, né? Na época era Clube, né? Ainda já estava mudando para Clube. Foi muito legal, satisfatório, porque você podia fazer. E nós fizemos. Olha, eu fiquei pouco tempo lá, mas a revolução que a gente fez...
Existe uma vinheta lá no Sistema Clube até hoje que foi eu que fiz, nós fizemos brincando, eu e o Gilmar. O Paulo comprou uma câmera de eco, daquela que tinha fita assim, né? E era né? Na Dex nós já tínhamos tido aquilo, mas eu usava uma câmera de eco também física, que era uma torre, um funil dentro da coisa azulejada. Era assim que a gente usava, colocava os microfones lá dentro. E essa câmera de eco a gente começou a brincar, eu e o Gilmar começamos e vamos fazer um robozinho, porque não tinha, né? Então esse Sistema Clube de comunicação a gente fez na câmera e num copo plástico. Não dava o que a gente queria só com a câmera, mesmo porque também a gente não sabia trabalhar muito com ela. Essa é a verdade. E o copo plástico desse aqui, ó, deu para fazer. E o Gilmar fez Sistema Clube, tá vendo? Gravamos, multipliquei, fez, acabou. Tá até hoje no sistema. Olha. Ela faz parte das vinhetas e da chamada da rádio. Principalmente a Clube 1. Que né? massa. Então foi muito bom. Nessa época aí eu agradeço muito os Pisani. Nossa, foi a rádio de Ribeirão tem que agradecer muito. Os profissionais, tudo, para falar da Rádio Clube. Porque foi uma mudança de água ali, viu? Foi. E aí você comentou já meio por cima da Dexon, né? Como que foi para você trilhar esse novo caminho da rádio para o universo da publicidade? Então, a Dexon, logo que eu entrei na Brasiliense, tinha um locutor lá que era o Jorge Chamberlain. Sim. O Jorginho, não sei se vocês já ouviram falar, mas era uma das vozes mais bonitas que eu já vi, o Jorginho. Hoje está em Uberlândia, acabou aposentando lá na Federal, na Rádio Federal de Uberlândia. O Jorge foi que me levou, ele era o locutor da Brasiliense, e ele falou assim, você quer conhecer um lugar? Você quer fazer isso? Você quer fazer aquilo? Porque ele viu que eu diferenciava um pouco já na rádio. Às vezes eu ia na rádio à noite trabalhar e de dia eu voltava lá, porque eu queria saber como é que aquilo funcionava direito, com tudo, né? Episódios maravilhosos. Né? E aí, ele falou, vamos lá, vamos para lá. Vamos para lá. Fui para lá, fiquei uns 2, 3 dias lá. A minha recepção foi o seu Décio, na época, o dono, né? Um cara que era já respeitado muito, muito no meio publicitário, porque ele fez a triagem de como vender jingle nesse interior, com pastinha na mão e nas costas. E gravava, se não me engano, começou em Jabuticabal, num gravador só. O Besquiza, locutor, ia para lá gravar em Jabuticabal para fazer as locuções. Ele tinha um Ampex na época. Ele tinha um Ampex para ter qualidade. E vendia de noite, fazia de dia, fazia coisa e foi. E ele veio para Ribeirão, montou isso, e a Dexon já tinha um cast de locutores, de músicos, era feito tudo ao vivo na hora. Eu vi aquilo, eu fiquei maluco. Primeiro uma mesa de som desse tamanho, uma Gradiente, e existia só 2 canais, que já tinha passado muito tempo por um canal, tá? Aí, ali, o Adalto, né, que aposentou agora na Clube, ele me ensinou tudo. Tava saindo o Oswaldo, a gente chamava ele de Oswaldo Kodak, trabalhou muito tempo lá, que ensinou o Adalto foi me ensinando e eu fui trabalhando com ele. E o que eu falei lá, que é pitoresco, que quando você ia gravar uma música ou um jingle, soltava todo mundo junto. Até o locutor, para fazer o intervalo, era junto. Depois que mudou, o locutor entrava depois. Mas, por exemplo, o músico tocando bateria, baixo, tal, papapá, era todo mundo junto. Já saía gravando. Se um errasse ou qualquer coisa, volta tudo. Tá? Depois de muito tempo, o pessoal muito bom já não fazia isso mais. Mas era muito sério, gente. Não é assim. E os locutores, então, você não tem ideia. Os locutores, só os melhores. Não tinha qualquer um. Entendeu? Iris Ribeiro, Besquiza, né? O Walter, olha, muita gente boa. Pessoal que já foi embora, que foi embora também de vez, foi antes do combinado, né? Mas tinha Thomas Edison, esse pessoal tudo que passou por lá. Aqui também,
na Plínio. E aí, se eu posso falar mais, aí Claro. o que aconteceu? Aí virou um absurdo, né? Porque eu ganhava um salário na Dexon, na Brasiliense, e depois eu ganhava um salário na Dexon, fiquei rico. Porque eu cheguei na Dexon ganhando mais do que na rádio. Tipo assim, eu ganhava 700, 7 mil em uma, eu fui ganhando 10 no outro. E juntou aquilo tudo, fiquei bobo, né? Emprestava dinheiro, tudo, não recebia também. E foi essa transição que a gente fez. Aí, quando veio para Plínio, que o seu Décio comprou ali na Plínio, uma casa tal, aí eu e o Zezé, na época, que é o cara que fazia os cortes do acetato, né? É uma fase também muito séria e importante da propaganda, viu? De Ribeirão e fora de Ribeirão, porque eles vendiam para o país inteiro, tá? Chegava de todo lugar, chegava uma ligação, o cara anotava o texto, já passava para a produção, tinha o Julinho e o Gervásio primeiro, eles criavam o jingle, mas era assim, 5, 6, 10 jingle por dia. Um absurdo. O cara já criava no violão, na parte da tarde estava tudo pronto. O que chegou ontem, criava hoje de manhã, e à tarde gravava tudo. Caramba. Dessa maneira. Então hoje leva um dia, 2, 5 para gravar um jingle. Era gravado 5, 6, 7, 8, 10 por dia. Tá? E era na levada. E aí, o que era legal? Quando veio para cá, o seu Décio pegou a mim e o Zezé e falou assim, ó, vocês vão para lá para montar o estúdio. Foi muito difícil. Mas foi um aprendizado, porque aí aprendi mais coisas, né? Desde o chão, de tirar terra de dentro do chão, madeiramento do estúdio, parte acústica, isso tudo já fiz muito. Lá, na unha. Não veio ninguém de fora, tá? Só tinha todos que sabiam um pouco mais, que dava as dicas de projeção, de projetista, de acústica, de isolamento, tudo, né? Então foi feito, baixou o nível da garagem para 1 metro a mais e tudo, e o equipamento da Dex era muito bom. As gravações, os gravadores, tudo Ampex, tudo caixa JBL, na época já era muito bom, entendeu? E ali foi uma revolução também, eu fui ali e aprendi muito. Agradeço muito ao Adalto também, ao Zezé, que infelizmente não está com a gente, o seu Décio, sempre histórias pitorescas, que eu chegava atrasado. Não tinha como, eu saía 1 hora da rádio, 1 hora, até fechar tudo, guardar, chegar em casa, tomar banho, jantar, era muito tarde. E não tinha carro, né? Ou era bike ou era a pé. E aí no outro dia tinha que estar lá às 8, eu não chegava. Chegou um dia, uma história bem assim, o seu Décio falou assim, olha, eu vou ter que te dar um gancho. Tá pegando mal pra mim, pessoal aqui. Eu gosto muito de você, mas eu vou ter que fazer isso. Aí, tá bom, seu Décio. Mas, pô, não, você vai ganhar, você fica até, pega a caminhonete e vai lá pro sítio. Fiquei 1 semana no sítio dele. Comendo tomate e açúcar, porque eu sabia cozinhar direito também. Mas muito bom, muitas histórias muito boas. Ali na Dex, na Brasiliense, na Clube, foi muito. Valeu a pena tudo. Você levou isso como motivação para criar o seu estúdio, a RPM? Sim, né? Porque depois de lá eu fui para montar a Diário, né? Na época, o Genival, que era um divulgador, ele já havia morado comigo em kitnet, tudo, que ele veio de São Bernardo. Era um cara meio revolucionário, que chegou hippie, né? E ele representava, por exemplo, a Cid, que era da Dana Summer, né? Quando lançou. Então, a gente estava sempre, né? Nos melhores lugares, nas boates, era tudo junto. Porque a gente tinha facilidade muito grande. Tava sempre... E o pessoal que tocava, que fazia, era nós mesmos. Eu era DJ também, entendeu? Eu toquei em várias casas em Ribeirão, inaugurei casas, criei alguma, entendeu? Nessa época. Então, o Genival foi para lá e falou pro pessoal, falou assim, esse é o cara que vocês têm que trazer. Falou pro Marcelino. E pro Billy, na época, que era o gerente, o primo do Marcelino. A dona Lília falou, esse é o cara que vocês têm que trazer. Aí foi um salto, né? Porque
eu ganhava 11 na clube. E o jogo foi ficando, sem querer fazer o jogo. Aí eu fui lá para ganhando 21. Era muito dinheiro. Ganhava de 11 para 21. Há um ano atrás eu ganhava 8. Foi muito dinheiro, entendeu? Mas valeu a pena também, foi um trabalho muito sério, montar a rádio lá do começo, passar fio, sabe? Teve um início muito grande. Pessoal técnico de São Paulo, o melhor equipamento que já se havia visto falar no país, não tinha melhor, tinha igual, da Diário, entendeu? O próprio Pisani, na época, falou, se eu tivesse um equipamento igual a vocês lá, eu já estava em outro mundo. Só que ele virou o que virou hoje, né? Entendeu? Isso aí foi muito legal. Mas a época de discoteca, de tudo, era legal porque a gente pegava lá no começo e, naturalmente, o dono de uma boate acabava sendo da outra. Ele fazia, vendia, passava ou ficava com o sócio e a gente ia montando outra. E a gente ia lá montar mesmo. Todas as boates inaugurava 10, 11 horas da noite, a gente terminava elas às 2. Aí que ia abrir. Entendeu? Quando na hora que você ligava, queimava, igual na Shannon, que a gente montou, era aqui onde o coque aqui embaixo. Tudo pronto, 11 horas da noite, todo mundo lá fora. Ligou a potência. Tudo no 220. Saí aquela hora para buscar. Tem gente herói aqui nessa cidade, vocês não têm ideia. O pessoal, principalmente os DJ, né? O Gilbertinho, o Tony Miyasaka, os meus sócios no estúdio, que era o Tony e o Ricardo. Então era na unha, cara. Você não sabia de manhã o que ia acontecer à noite. Tinha muita gente qualificada já nessa época? Eu vi que tinha bastante gente que vinha de São Paulo até mesmo. Você falou, o pessoal de São Bernardo. O pessoal que veio de fora era mais da parte técnica. E os locutores e tudo, aproveitando os que tinham aqui, que tinha qualidade. Era só questão, às vezes, de moldar. E separar, porque não tinha assim, por exemplo, se você ia fazer um tipo de programação, uma propaganda, sempre havia os locutores que era daquele naipe. Não vem querer falar que o cara ia fazer propaganda de carro e ele mesmo fazia propaganda de lanche. Não fazia. Então a gente dividia isso muito bem. E o pessoal aqui que veio da região, muita gente veio da região. Paulinho, Gil, todo mundo veio da região, entendeu? Passou por aqui o Marcelo, o Marcão. O Marcão, pra você ter ideia, depois ele era o 2 da Globo. Quando o Dirceu Rabelo sabia de férias, era o Marcão que cobria, para você ver o nível. O Marcelo Zamarian, que saiu daqui, trabalhou na Record, trabalhou na Difusora, trabalhou num monte de lugar. O Jorginho já foi abrindo caminho. O Jorge Chamberlain, ele trabalhou na Excelsior, né, na Rádio Globo, na época. Depois o Walker Blas foi para lá, o pessoal foi para Bandeirantes, foi para Transamérica, o Jorge trabalhou na Transamérica. Então, sempre fomos exportador de talento aqui, tá? E a parte técnica também, que tem muito em São Paulo hoje que existiu, saiu daqui. Muita gente. Acho que alguém já falou aqui nas outras entrevistas de quem que passou, por exemplo, nos estúdios da PR7. Entendeu? A parte de técnica, que foi que eu falei que eu salientei mais lá na palestra, pessoal muito bom. Você não via falha. Quando as rádios foram ficando mais ecléticas também, mudando um pouco do eclética para mais técnico, porque antes todo mundo levava na unha, saía daqui para transmitir um jogo em São Paulo e tudo mais, as rádios mais tradicionais, você não sabia o que ia encontrar lá. Não tinha. Mas a Renascença aqui tinha um grupo muito bom de técnico e locutores esportivos melhores, né? Passaram por Ribeirão. A 79, a própria Brasiliense, que depois ficou eclética e começou a transmitir futebol. Quantas vezes eu fui para São Paulo? Eu era o motorista da Caravan, entendeu? Era o técnico de linha lá. E você não sabia se a hora que ligasse o jogo, se estava no ar.
Às vezes acontecia de você estar chamando, fala Ribeirão, fala. E o outro do lado, porque a 79 era irritante, né? Sim. Porque eles tinham ondas curtas Uhum. e o monitor deles, eles ouviam pela rádio. Eles não tinham 2 linhas trafegando. Porque eles sintonizavam na rádio e pegavam lá. Entendeu? E a gente era uma luta. Chegava na hora, você estava aqui, tal, e o time entrando e o cara tentando fazer a coisa. E aí já entrava meio que, né, fazendo a escalação e o jogo já começando. Todas as vezes que você punha no ar, bicho, você falava com a Embratel. Embratel São Paulo Ribeirão, Ribeirão Rádio. Tinha que ter uma LP da rádio até na Embratel. Às vezes ali entupia, a gente brincava, né? Entupia. Agora você imagina o sistema de microfonia lá embaixo, pro repórter sair correndo, aquele monte de fio. Era muito cabo, né? Por isso que eu falo da parte técnica. Ninguém sabe o que esse povo fez, cara. Entendeu? Ninguém sabe o que esse povo fez. Aí eu fiquei na rádio, na Diário. Lá na Diário passei por várias partes, né? Já cheguei lá, depois fui gerente de produção, levei a parte, como já havia a parte de propaganda, né? Eu levei, por exemplo, os locutores para gravar na rádio, coisa que não acontecia de jeito nenhum. Locutores de fora podiam ir lá gravar. A rádio virou a ser um estúdio da cidade que gravava para as agências. E isso fez com que também os locutores se agregassem mais, sabe? Vieram mais gente e era muito bacana. Foi muito, como é que fala? Progressivo nessa época. Ali você escolheram os bons. Tem gente ali que passou pela Diário e hoje são uns caras fenomenais, entendeu? Que começaram ali. Como que funcionava a programação da Diário na época? A Diário era mais ou menos assim, igual a Clube também. Música pop, sabe, lançamentos, a briga era muito boa, tá? Até hoje, né, eles trabalham, mudou um pouco o perfil das rádios, mas eles sempre primaram muito pela qualidade. Sim. Então, tanto de artística quanto de equipamento, sempre foi levado muito a sério. Isso ajudava muito. E o que a gente precisa entender sempre é tenha ouvinte para todo mundo. Só quando começa a pulverizar muito na mesma faixa, aí complica. E não esquecendo da parte comercial, né? Porque os patrocínios não multiplicam. Os ouvintes multiplicam, mas o patrocínio não. Então você tem que dar tudo para você mostrar qual que é o seu valor, qual que é o seu trabalho. Então, dentro das rádios, foi uma luta para você manter o cliente, para você manter a qualidade, sabe? O bom que teve uma fase igual da Clube, que o Paulo Pisani e o Zé eram muito abertos, muito avançados, e dentro da Diário também, tá? Os meninos que começaram lá, que eram os primos do Marcelino e da Dona Lília, eram os caras que queriam ver aquilo andando. Não tinha miséria. Por exemplo, vamos gravar vinheta. Vai gravar nos Estados Unidos, pô, vai gravar, sabe? Então isso fez com que as rádios tivessem uma competição muito legal, mas sempre para cima. Os melhores locutores e tudo mais, o treino com o locutor, reprovar locutor, que sempre foi muito chato, né? Mas você tinha que reprovar. Mas eu gostava muito daquele que eu ia reprovar, por exemplo, se ele quisesse, eu ia dar uma bagagem melhor para ele, entendeu? E daí saíram-se muita gente, muito legal. Tem alguma campanha, trilha ou jingle que foi produzido na RPM que te marcou? Alguma, até hoje você fala assim, nossa, aí eu arrasei. Tem alguma que te marca ainda? Olha, assim? Para Ribeirão, a gente já teve-se muitas, né? Nós tínhamos na época muitas lojas, quando abriu shopping, essas coisas assim. E eu praticamente cuidava de todo. Depois, quando abriu a RPM, né? Tá? Eu tô saindo da Diário aqui, montamos a Conquista, tá? Na época. Na época a gente era DJ. Na época eu fui divulgador de disco também, tá? Então, você se virava, você vivia nesse meio o tempo todo. Não tinha eu faço isso e depois eu vou ser Uber, né? Era assim, não tô metendo pau não, pelo amor de Deus, os caras têm que se virar mesmo, né?
Mas a gente era muito ativo. E o melhor de tudo é que você era respeitado na cidade. Tanto na parte comercial quanto artística, por exemplo, todos os filmes, teatro, tudo a gente sabia de tudo, estava o tempo todo, tinha umas passagens legais, assim, por exemplo, na época da Brasiliense, que pintava alguma coisa no noticiário ou na música, e como é que é essa pronúncia? Hoje você vai no... qualquer um sabe, né? Não tinha, não. Uma época teve uma polêmica do Demis Rousseau, Demis Rousseau, que era o cara, né, o cantor. E aí? Aí um iluminado lá na Brasiliense falou assim, olha, se a gente não sabe, vocês podem falar, que ninguém vai falar. Mas tinha muita gente que sabia, viu? Sabia. Tinha muito, uma classe médica, um pessoal que saía fora do país, os caras sabiam muito. Principalmente, voltando, que lá na Brasiliense, na Alvorada, havia programas de clássicos, de jazz, sabe? E ali tem uns nomes, você entendeu? Complicado. E a gente aprendia muito também. Por quê? Todas as músicas tinham que falar o nome e o compositor. Todas as músicas. Anunciava e desanunciava, falava a música de fulano de tal. Então isso a gente aprendeu muito também. Hoje você não sabe nem quem está cantando, quem vai tocar depois, quem tocou ontem. Só sabe que daqui a pouco ele repete. Né? Então, da época, vindo já para a Rádio Diário, nós tivemos muitas coisas que eu já trouxe lá da Brasiliense, por exemplo. E da coisa. Eu tomava conta, por exemplo, das partes de gravação da Dinzap Leves antes do Zé Pisani chegar e o Paulo. Tinha uma loja em Ribeirão que chamava Dinzap Leves. E era da Leves. O Zé Pisani é da Leves. Ele foi superintendente nacional da Leves. Então, quando ele chegou aqui, vindo de Araraquara, já havia o Fernando da Dinzap. Então, tudo que fazia da Dinzap, do The Way, que era um curso de inglês, todas essas coisas, nós fizemos umas inovações que não existia. Então, se fosse falar em curso de inglês, era The Way, mas era por causa da propaganda que a gente fazia. Ninguém ia saber do The Way. E não era oferta, vai lá e faz o curso por 22. Não era isso. Era a qualidade da chamada institucional, da onde eles aplicavam a propaganda na parte artística, patrocínio de cantores, entendeu? Por exemplo, nós trouxemos a Rita Lee uma vez, 2 dias, não ganhamos dinheiro. Né? 2 dias no Teatro de Arena uma vez. É uns amigos loucos, né? E em São Paulo voltava assim, vocês podem me ajudar? Nós trouxemos a Rita Lee, vamos fazer... Você é louco! Pelo amor de Deus, Rita Lee! 78. E vai, tá bom. Na minha kitnet moravam esses doidos, né? Aí depois que apagou a luz tudo, o Zé Renato, que era o programador na época da Brasiliense, falou assim, são 2 dias, viu, gente? Depois de tudo, ele falou que eram 2 dias. Maluco. Trabalhamos. Foi uma das coisas mais bonitas que foi feita no Teatro de Arena em Ribeirão. E deu certinho para pagar. Era muito dinheiro. Assim, falar de dinheiro de hoje era 220 mil reais. Mas naquela época, meu Deus, sobrou nada para ninguém. Também trouxemos Ivan Lins, trouxemos muito. O Juca Chaves também, o cara roubou o cachê, foi embora, deixou a gente sem. Até o Juca não ganhou. E quando acontecia esses eventos grandes, como que era a rotina? Como que ficava? A cidade ficava, porque hoje é fácil, você tem 5, 6 coisas numa semana, né? Antes não tinha, era uma programação muito, e você tinha que ter muita coragem. Como é que você ia fazer? E Ribeirão sempre foi ativo com isso. Nós temos um festival de jazz em Ribeirão do mundo inteiro, na Cava do Bosque. Já ouviu falar? Do jazz não, de como é que fala? Jazz também, né? Mas era blues, né? Do mundo inteiro. Eu vi o Billy Paul cantando na Cava do Bosque, como os melhores cantores do país. A parte de compositores que você não conhecia, por exemplo, que faria as músicas do Roberto Carlos, igual Isolda e Milton Carlos. A maioria das músicas deles são. Só que aqui os caras tinham oportunidade de vir e cantar. Sim. E era muito bom. Artistas como Ivan Lins, esse pessoal, tudo vinha pra cá, eles gostavam de vir pra cá. Alceu, Pepeu, Baby, todo mundo desse grupo vinha.
Depois que foi abrindo o sertanejo, né? Mas antes não tinha. Antes era aqueles bem raiz mesmo e tudo. Voltando na parte de publicidade que você perguntou, então todas essas lojas, todo esse pessoal, a abertura do shopping, no Ribeirão Shopping, era uma luta para fazer quem fazia as propagandas melhores. Os locutores. Você não aprovava um texto menos de 2 dias, você não aprovava uma locução sem passar por 3, 4. E quando caía na mão de uma agência de propaganda, tinha muitas agências boas em Ribeirão, porque tinha padrão já, né? Padrão Globo, padrão SBT, já tinha, estava vindo para cá, né? Você tinha que passar por um crivo. E isso a rádio que fez, a rádio que plantou antes. Isso foi muito legal na área publicitária. E deu muita cancha. Hoje, por exemplo, jingles e músicas, esses estúdios com essa categoria toda aí, partiu na parte de publicidade e propaganda, tá? Aí tem app, tem tudo isso, né, que foi feito, né? E algum te marcou? Algum dos jingles te marcou? Que você lembra até hoje, que foi muito especial? Existem vários jingles, né? Mas por incrível que pareça, os jingles que mais me marcaram foram os jingles de outras pessoas. Tá? Teve um só que eu fiz, que eu que coordenei tudo, que eu acho que foi o melhor, assim, porque nós acabamos gravando no Rio de Janeiro com o grupo que gravava o Roberto Carlos, que foi o lançamento da Bala Ice Kiss, da Core. Mas foi uma porrada. Foi uma coisa impressionante. Aquele povo cantando com aquelas meninas que fazia aquilo lá. Um vocal absurdo. E quem criou foi o Dedé Cruz. Entendeu? Eu tinha um estúdio ali na 7 de setembro, pra você ter ideia. Eu gravava numa mesinha cassete de 4 canais. A gente gravava jingle. Uma mesinha cassete, 4 canais. A fita era a melhor que tinha, tudo, mas era tudo na hora, você não podia vacilar. Gravava uma pista, gravava outra, ia montando, aí você mixava na hora, já jogava para a terceira e voltava para liberar uma pista, para depois do final deixar uma pista para colocar locução. Era uma loucura. E a gente fez cada coisa ali, lançamentos. Eu fiz uma das que eu mais gosto também, foi um spot que eu fiz com o grupo da Tec Image. Já viram falar do Cachaça, né? O produtor do vídeo. Nós fizemos um lançamento da Philips Trend 7. E foi feito em Ribeirão. A parte de vídeo, tudo. Foi feito um equipamento para gravar aquilo. Nós tínhamos um cameraman lá na Tec Image, o cara montou, para outros também, ele montou equipamentos que hoje você faz no computador, ele fez grua virando ao contrário. Você ficava doido, falava, como é que esse cara fez? Que computador que ele usou? Entendeu? E na época eu tive sorte porque eu comprei uma coleção de trilhas dos Estados Unidos e achei uma trilha lá que eu podia usar, porque antes a gente usava pedacinho de disco, tudo, né? Tem histórias maravilhosas. E eu coloquei essa trilha e nós ganhamos a concorrência da Philips Nacional, tocou nacional e teve prêmios ainda por conta disso. Foi um passagem. Também eu fiz uma coisa importante, que na época nós fizemos um vídeo, o Lloyds Bank fez um concurso para fazer já começando em falar em sustentabilidade. A gente tinha muito problema de poluição, tempo e tal, né? Parece longe isso, né? E foi feito isso, era um concurso. Então nós juntamos um redator, um cara de computador, músicos, locutor, e eu fazia uma parte da coordenação de todo o áudio. O Besquiza fez o locutor, a Big, que era uma menina de agência, fez a voz, e nós gravamos aquele Pardo Sim, Sujo Não. É um vídeo feito em desenho animado no computador, na caneta. Foi um dos primeiros. Levou-se ano para fazer aquilo. E nós ganhamos o prêmio nacional também, do Pardo Sim, Sujo Não. Se você colocar no YouTube, você vai achar. Pardo Sim, Sujo Não. E era uma revolução. Aí a trilha e tal. O Francis fez a trilha para mim. Ele encarou, porque foi tudo de graça.
O Franz, para você ter ideia, nessa trilha tem melodias que lembram aquela trilha do Faustão. Porque a trilha do Faustão era dele, ele só foi passado para trás. Entendeu? Que foi o cara que fez o Duchas Corona. Um dos jingles mais famosos que já existiu no país. Já viu falar do Duchas Corona? Então, esse cara que fez a trilha, ele fez a locução, a Big. E para sincronizar isso, rapaz, o Peixinho falando, a locução. A Helena Rust fez o texto. Tá? Isso aí também foi um prêmio muito legal. Teve esse da Philips, e teve mais coisas também que depois, se der, eu lembro. Mas foi legal. Era uma luta e, assim, por exemplo, quando eu saí da Diário para montar o estúdio, já tinha casado, tinha filho, tudo tal, mas era de bicicleta, cara. Que tive que vender tudo, era de bicicleta. Punha roupinha, tirava, por exemplo, né? Chegava na agência, conhecia todo mundo, parava lá atrás, assim, punha roupa, punha outra roupa, porque você suava muito. Tirava lá de dentro da capa da bicicleta, punha, entrava lá dentro com um carretelzinho, assim, para apresentar, uma fita cassete. Parecia que você chegou de Rolls Royce, né? Entendeu? Chegou chique. Tinha a língua aqui, embaixo, aqui, né? Cansado. Mas sempre na simpatia das pessoas, eu tenho muito a agradecer, muitas recepcionistas, secretária, mulher do café, sabe? Eu gosto muito do pessoal do bastidor. Porque a hora que eu ia apresentar lá, eu estava bem, estava limpinho, já alimentado, tomando café. E fizemos, por muitos anos eu fiz as coisas do Ribeirão Shopping, de algumas empresas maiores que tinha por aqui. E eu que fazia tudo. Carrefour, fiz por muitos anos, toda a propaganda do Carrefour. Passava tudo lá. E aí foi afastando, foi tal. O lance da APP, não sei se você vai perguntar, entendeu? Mas vem na sequência da propaganda. Pode perguntar. Ô Paulo, além da publicidade comercial, igual você falou, você também atuou bastante em campanhas políticas. Como que era fazer o marketing eleitoral nos anos 80? Como que funcionava? Então, não tinha essa verba que tem hoje, né? Podia até ter, mas não era pra gente, não. Era só para os mais, né? Que a gente não... Custava tudo muito caro, muito caro. E acabava como hoje, não sobra nada para quem está trabalhando de verdade, né? Hoje dá para ganhar um dinheirinho, mas era muito difícil. Eu comecei a fazer em 82, na Rádio Diário eu fazia, e depois tinha um estúdio que eu trabalhava de noite fora, eu fiz a campanha do governador. Da parte do governador, do Franco Montoro, tinha uma parte do estado que eu fazia aqui. Depois eu fiz do Zé Serra, do Mário Covas, tudo que tratava de interior eu fazia por aqui, tá? Com direção de São Paulo, né? Lógico. Em 82 foi quando eu comecei. Depois as coisas foram ficando melhor, foi mais fácil. Em 84, quando eu fui montar meu estúdio, a base era para fazer campanhas políticas, porque a vantagem de eu trabalhar era que eu também fazia parte como é que fala? Das reuniões. Então, eu sempre dei emprego e para você fazer uma campanha política antigamente, você tinha que alugar uma casa. Esquece a família. Durante, lá, 50, 60 dias era por conta da campanha. Era respiração, porque a campanha era muito ferrenha, cara. Você tinha que criar tudo todos os dias. Então, era muito jornalismo, era muita criação de texto. Texto gravava na hora, mudava tudo. E tinha que levar na rádio, levar na outra rádio. Não tinha TV direito ainda, sabe? Era uma luta. Mas dali também surgiu muita gente boa. E foi valorizado muita gente também, entendeu? Os caras bons sempre sobressaíram, entendeu? E os que não eram bons, tinham emprego. Olha que legal. Porque os caras faziam outra coisa, entendeu? Por exemplo, na época da política, você contrata os locutores. Meio que ele deixa uma brecha para alguém trabalhar. Numa dessa, alguns entraram nessas férias. E estão aí até hoje, são bons. Então, as campanhas, naquela época, para puxar, eu já fiz muitas campanhas. Muitas.
era muito mais difícil, mas o prazer era muito bom. A gente não dormia, não comia, mas é a satisfação. E o ganhar e perder, muito importante, mas não matou ninguém se você perdesse, entendeu? Na época aqui em Ribeirão era muito difícil. Teve campanhas aqui. E como eu vivia um pouco de bastidores por ser de rádio, então eu sabia o que estava acontecendo, entre aspas, muito repórter, eu participava de muitas reuniões, né? Essas coisas assim. O bom, viu, que sempre tinha um coquetel. Não tinha uma semana que não tinha 3 coquetéis. Tanto é que quando eu saí da rádio, em 84, porque eu era Paulinho da Brasiliense, Paulinho da Dexon, Paulinho da Clube, Paulinho da Diário. Aí eu saí, sumiu o Paulinho. Você não tem ideia o que é. Porque eu nunca paguei nada em lugar nenhum. Porque todas as pessoas precisavam era da gente. Sim. Cinema, boate, tudo. Eu nunca paguei nada. Difícil também eu pagar. Mas a hora que tira isso, se não tiver um pouquinho de estrutura, você perde o chão. Você está perdido, o sucesso, entre aspas, né? Um monte de coisa era bobeira. É bobeira, né? E aí refazer a vida, voltar, rapaz do céu. Não foi fácil, não. Você perdia o chão, porque as pessoas te chamavam, fazia questão de você lá. E a hora que você não tem mais isso, vai passando, as pessoas vão te esquecendo. Aí você tem que emergir de outra parte. Aí que foi vindo mais da parte da publicidade, aí que veio vindo mais a parte do social, da minha família, sabe? Dos amigos e tudo, filhos, né? Então aí foi... Mas sempre foi muito bom, prazeroso. E agora que você falou desse lado social, né, da sua trajetória, como que foi o seu envolvimento com as instituições como a CM, a Lions Club e a APP, que se eu não me engano é a nova APCM, né? A APP agora é a... Antes era a APP, era a Associação Paulista de Propaganda. Isso. Tá? Num certo momento, aí abriu o capítulo Ribeirão. Aí tínhamos aqui algumas pessoas, o Iobi, o Sérgio Silveira, eu, o Genival, o outro menino que era lá o Silveira também que chamava, que era da difusora, sabe? Isso a gente foi fazendo e foi tratando. Só que era assim, a gente tinha que ir para São Paulo por conta do bolso. Eu e o Genival principalmente, fomos muito para São Paulo, nas reuniões de lá, para tentar trazer as coisas por aqui. Porque, na verdade, era um meio faroeste aqui, né? Não tinha a organização de comissão de agência, de tabela de preço, coisas assim. Apesar de que quando a Globo veio para cá, deu uma alinhada. Porque já veio um direcionamento, tudo. E eles foram muito parceiros da APP, dos publicitários. Aí nós trouxemos a APP para cá e passamos o capítulo Ribeirão, tá? Nessa época, e foi aí que eu entrei na parte da APP. Fui presidente 2 vezes, passei por todos os cargos de lá e criei o encontro dos publicitários, fiz parte de criar o encontro dos publicitários, os jogos de tênis, Festivid, Festiaudio, Festigraf, foi tudo na nossa época. As sedes que haviam, a primeira que eu montei foi na minha gestão lá na Leais Paulista, e depois a outra ali na Marechal Deodoro, aqui no centro, também com casa, com tudo, imóveis, porque as empresas de outdoor, de rádio, tudo sempre ajudou demais. Tudo que a gente fez foi tudo baseado em cima desse pessoal. E não tem o contrapartida, viu? Não era assim, você faz isso para mim que eu vou anunciar na sua rádio. Não, a APP era independente, tá? Foi por muita ajuda mesmo e batalha desse pessoal. Era com móveis, com tudo, a gente tinha estrutura mesmo, computadores, tudo, por conta deles, tá? Tanto é que a APP hoje tem, aqui perto do fórum, tem uma sede própria, tudo, tá? Na parte de social mesmo, eu acabei sendo levado, né? Porque se você trabalha em rádio, você vem, o cara procura, outro para fazer uma promoção, a outra para ajudar aqui, aí você vai engajando, você vai ajudando, e eu acabei ficando. Aí eu fui pro Lions Club de Ribeirão, do Campos Elísio. Lá também passei por alguns cargos, que a representatividade é que faz isso funcionar.
E se você tem coragem e vontade de trabalhar, e você vai em frente. Então no Lions foi muito bom, porque o Lions você tinha que trabalhar. Vamos fazer festa da pizza, você tinha que fazer a pizza. Entendeu? Você ganhava farinha, ganhava coisa tal, a massa, a calabresa, o queijo, mas você tinha que fazer. Hoje não, a gente compra e vende, né? Mas lá era assim, e era muito prazeroso. Só que não dá mais hoje, né? As pessoas não têm esse tempo mais, tá? Então, aí no Lions foi muito legal, porque a parte de jornalismo que eu fiz na época da rádio, que eu redigia notícia para rádio, eu tinha coluna de música no jornal diário, entendeu? Essa época aí, eu podia ter feito cadastrado quando jornalismo também, quando eu fiz PP aqui, entendeu? Fez com que eu fosse editor de boletim de Ribeirão, dos Lions, do meu Lions, depois de Ribeirão, tinha uma central, e depois da governadoria. A governadoria chama-se, as divisões do Lions e do Rotary e tudo, divide-se em, o Lion é L, é o L17 nosso, pegava aqui de Limeira, vai até Santa Fé do Sul. E eu fui editor de boletim do governador, 2 vezes, de 2 governadores, ganhamos prêmio nacional. Eu fui em Aracaju receber, com um boletim aqui do Vila Tibério, de um amigo nosso aqui. Foi muito legal, foi muito bom. Depois da ACM, quando veio para cá, a ACM fez ontem 25 anos de Ribeirão. E eu faço 26 anos de ACM, porque eu fui um ano antes. Nós fomos convidados para participar de uma reunião, eu e um outro cara, o Paulo Gardi, pai do Rodrigo Gardi, né? Nós fomos convidados para ir nessa reunião, na CI. E chegamos, eu gostei muito, falei, nossa, é isso aqui. Porque tinha um jeito de eu fazer coisa social lá, porque era criança e idoso. Aí eu acabei indo para lá, batalhando tudo. Hoje nós temos uma sede aqui, na Pascoal Bardaz, conhecem aqui no Irajá? Sim. É um monstro, é uma coisa. Para começar ali, bicho, aquilo a gente começou com um prédio que tinha ali como é que fala? Tinha aquelas senhoras que faziam a ajuda em Ribeirão, que arrecadava cesta básica, ensinava a fazer crochê para as mães, enxovais e tal, aquela lá, fazia tudo lá. E a gente foi para lá junto. E fomos tocando, reformando, fazendo. Aí chegou uma hora, eles desistiram, pararam, e a gente continuou e virou aquilo lá. Entendeu? Ontem fez 25 anos de ACM. E eu tô lá até hoje, sou voluntário, sou diretor do conselho, estou lá, e representante dos voluntários de São Paulo, eu faço parte do voluntário de São Paulo. A CM são 11 locais com 19 postos. A parte social da CM, vocês não têm ideia, é muito grande. Assim, tipo 5.000 refeições por mês, sabe? É um negócio muito fantástico. E também fui pro Rotary, e eu sou espírita, graças a Deus, tenho orgulho disso. Tem muitos trabalhos, né, do espiritismo. Nós tinha um grupo chamado Pão de Cada Dia, fizemos por 6 para 7 anos comida para morador de rua, entendeu? Aquilo faz você aprender muito, 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 muito. Você quase vira gente, viu? Tá, muito legal. E olhando para toda essa história, essa trajetória, desde os anos 70 até hoje, como que você enxerga a evolução aí da comunicação em Ribeirão Preto? O que é os principais pontos que você vê, que está bem diferente, ter passado por toda essa trajetória? Olha, eu particularmente tenho muito a agradecer por muitas pessoas. Mesmo aquelas que um dia eu tive que reprovar, elas fizeram aprender e ter um caráter diferenciado. Porque não foi ninguém porque me agradou pessoalmente. Sim. Profissionalmente era que não servia, mas serviram para muitas outras coisas. Até melhores, estão muito melhor. Tem um cara que eu reprovei aqui, ele está na Globo faz 30 anos. Caraca. Com um programa fixo. Está lá, entendeu? Mas era meu amigo, ele sabe do que eu fiz. Não era
para o perfil da rádio. Sim. Entendeu? Então, eu não tenho nada, por exemplo, a reclamar das rádios, do pessoal, dono de rádio, nada. E não é puxa-saquismo, não, é evolução mesmo. Porque quando nós começamos lá atrás, era muito difícil. Pra você ter ideia, a Rádio Colorado, onde começou mais ou menos tudo aqui, na cultura Colorado, Renascença, esse povo, a menina que tocava a mesa de som lá era filha do dono. Você entendeu? A Carmen, ela era filha do dono, ela era operadora. Então, primeiro, não tinha operador, tinha que saber, tinha que aprender. E não era qualquer um que chegava lá e fazia, não. Você passava por um crivo, tinha que ser muito honesto. E a gente tinha a fama de ser bagunceiro. Os caras eram artistas, os caras, você entendeu? Os pais não nos viam com bons olhos, entendeu? Então, isso era uma luta também. Depois tinha a parte da política, e teve a parte da época dos envolvimentos militares e tudo mais. A gente era muito olhado de perto e à distância. Você chegava na rádio, você trabalhava, você não ia entrando, você tinha que ter, sabe, principalmente nos anos ali de 72, 74, assim, e depois a hora que eu entrei, tá? E depois na rua. Tinham os oficiais na rua, tinha um juizado de menor em Ribeirão que funcionava, não tinha vagabundo na rua, não. Moleque na rua, ele pegava e tinha que chamar os pais para ir. Então, a rádio em Ribeirão, que tem 100 anos, eu tenho 50, entendeu? Não estou o tempo todo atuando, mas no começo eu tive muito. E eu fiz as coisas para que a rádio, que toque na rádio, vamos dizer assim. Então, tanto a rádio como as gravadoras, o pessoal, a parte de discoteca, de DJ, shows e tudo isso, foi para mim uma... Eu não sei como que seria sem isso, entendeu? E, voltando à pergunta dela, o que é que eu vejo? O que aconteceu? Ela só melhorou. As pessoas que não eram legais, não eram boas, elas por si só se expurgaram, elas saíram sozinhas. Só ficaram as pessoas que realmente têm alguma coisa. Porque o fulano foi mandado embora. Porque eu sei... Não, mas os que ficaram são muito mais. Os caras que ficaram, os caras que tocaram e tocam o rádio até hoje, são muito mais, a quantidade é muito maior. Que teve injustiça? Lógico que teve, mas teve muita gente que ficou muito bem também. Teve muita gente boa. Então, para mim, se eu tiver que analisar qual que é 80%. 80% foi assertivo, foi muito bom. Passaram por aqui, gente... a gente fala dos donos, né? Que foram sensacionais. Mas passaram por aqui os melhores casts de locução, de técnico, de operadores, de tudo. E a pena que está indo embora... A gente sempre fala assim, quem que vai tocar isso aqui, né? Quem que vai tocar? Mas a mudança vai fazendo e vai tocando. Você entendeu? Eu acho que, como tem um amigo nosso, o Dorival, ele fala assim, é o fim do rádio, já ouviu ele falar, né? Tá no grupo, né? É muito difícil. Você tá no grupo lá do rádio? Eu sou o criador do grupo. Você tá lá? Eu tô lá. Você tá lá? Então, eu, o Salvador e o Dorival criamos. Eu tirei os dois, o Dorival... E só eu ponho e tiro gente lá agora. Mas o Salvador não quis muito mais essa responsabilidade e o Dorival também falou, toca aí, vai. Dorival é meu pupilo, nas campanhas políticas ele é meu técnico. Ele é muito bom. Não é fácil, mas ele é bom, viu? Então eu faço campanha política, por exemplo, a Sertãozinho, eu faço campanha desde 96, nunca perdemos. Só a anterior lá, sem ser essa, que aí houve algumas diferenciações lá e a gente perdeu. Mas eu ganhei todas lá até hoje, desde 96, até essa última agora, que foi um absurdo, né, com 85%. Mas aí é que tá, né, as pessoas falam, mas estava ganha, né? É a pior campanha, aquela que você pega que está muito bem. Porque se você cair 3, 4 pontos, 5 pontos... fica falando, ou o trabalho não foi bom, o cara não é bom, o candidato não é, e tal. E aí, para segurar isso? Então, uma equipe que tem lá, que a gente trabalha junto há todo esse tempo, que é o Gustavo, sabe, os locutores, o pessoal, tudo, são muito bons. Então, para analisar as rádios, e
meu trabalho, entendeu? Mesmo publicitário, tudo, para mim, eu estou muito satisfeito. Podia ter ganhado mais, mas foi ser honesto, né? Seu Paulo, e pra gente encerrar, Seu Paulo foi bom, né? como o senhor, como o senhor gostaria que a sua trajetória fosse lembrada pelos jovens de hoje em dia, que está ingressando nessa área do rádio agora? Principalmente não na ERP, que forma bastante gente nessa área. E acho que é legal você pontuar também o que você espera, né? Que nós que vamos seguir Essa aí, nova geração. o que você espera da gente. Olha, eu acho que do que ficou, do que o pessoal fez até hoje, e eu posso me incluir também, que foi um legado muito bacana, cara, tá? Por exemplo, vocês têm aqui o Gil, nós tivemos aqui gente que nem a Soninha, que sempre participou com a gente na app, a Elmara, entendeu? Nunca deixou de apoiar. A parte de fotografia, não sei quem que tá aqui agora, mas sempre foi espetacular. O Jefferson, né? Entendeu? Sempre foi espetacular. Vocês têm muito bagagem aqui dentro com as pessoas daqui. Eu não vou falar da UNAERP, eu vou falar das pessoas, tá? A UNAERP é uma instituição que não precisa falar, né? Por isso que ela está aqui. Mas as pessoas fizeram muito e deixaram muito para vocês. E se eu puder, eu me incluo nisso, que a gente tentou deixar o melhor para vocês. E não vai acabar, cara. Não existe nada sem comunicação. Não tem como você falar da inteligência artificial se você não tiver alguém que toque ela. Se você não souber pedir, ela não vai fazer nada. Entendeu? Hoje eu estava vendo uma reportagem sobre robôs, né? Tudo no seu tempo. Tudo tá certo, tá? Se o robô amanhã... Tem gente que não gosta de cuidar de idoso. O robô faz. Não é? Agora, pega seu tempo e vai fazer outra coisa boa, útil pro... Né? Então, eu acho, tenho certeza, aliás, eu acho que a parte de propaganda e publicidade de Ribeirão e rádio, nem se fala, é fenomenal. Difícil um lugar que possa ter igual e passou por aqui. E o que tem de gente aí fora, que passou aqui, que gosta daqui e que voltaria para cá, no meio, é muito grande. O Portioli, né? Nós tivemos todo, Paulinho, boa pessoa. São muitos, a gente até vai falhar se for nomeá-los, entendeu? Eu acho que vocês têm um caminho muito legal para cumprir, para andar. Vocês têm apoio, que às vezes nós não tínhamos antes, entendeu? A começar da coisa, a UNERP era longe. Tudo era muito longe, tá? Era bike, cara, ou era a pé, entendeu? Eu sei e ganhei tudo por onde eu tô. Eu tenho 4 filhos formados no COC. Então, não foi fácil. Não foi fácil. Custou caro. Mas por isso que a gente passou muito aperto também. Você entendeu? Entre amizades, coisas boas. A cafajestagem foi menos. Por isso que a gente está aqui. Mas tem em todo lugar. Agora, uma coisa que eu aprendi, vocês aprendam, por favor. Ninguém é responsável por vocês errarem. É vocês. E nunca coloque a felicidade de vocês na mão de ninguém. Isso se trata de pessoal, de trabalho, de comprometimento, responsabilidade. Não existe culpa, né? Eu falo isso. Existe responsabilidade, entendeu? Se você, o cara fez isso comigo, não fez, não. Você vacilou, você deixou. Mas na época você não quis passar uns espinhos, né? Então você não reclama, não. Então vocês têm um tapete muito legal colocado aí, segue, passa para esse pessoal. Quando precisar e se eu puder colaborar, pode me chamar, que eu ajudo, que eu faço o que for preciso. É que hoje vocês têm muito, mas antigamente, eu gravava tudo no meu estúdio. Aqui na Rádio Renascença tinha 2, 3 programas que eu gravava no meu estúdio para tocar aqui, entendeu? Tinha um do padre Gilberto Gasper, que nós gravávamos no meu estúdio. E sempre foi de graça, que era para a Igreja Católica, entendeu? Tinha a parte da app que eu fazia para divulgar, sabe? Tudo isso. Então, nós passamos muitas fases, os jornais precisavam da gente, a TV precisava da gente, as agências precisavam da gente, todo mundo precisava do rádio e das produtoras, entendeu?
Eu acho que é isso. Vocês têm tudo isso aí agora na mão. E recentemente você fez uma palestra na UEI, né? Sobre os 100 anos de rádio. E como que foi para você participar e dar essa Então, palestra? para quem fica muito atrás, né, das câmeras, quando eu era da PP, eu fiz muita palestra mais na área de publicidade, mais na área de coisa. Entrava alguma coisa de rádio porque a gente tinha uma bagagem, né? Aqui mesmo do Bassano, eu fiz muita palestra aqui para os grupos que formavam por ano, né? Falando de publicidade. Eu trazia muita gente de São Paulo, pela PP, tudo isso aí era muito legal. Mas quando me chamaram ali para fazer, depois de algum tempo, fazer uma palestra, e você assiste todo dia uma palestra, né? Eu falei, mas será que é comigo mesmo? Entendeu? Aí os meninos aqui, o Gil, né, o André, falaram tanto do rádio, 100 anos de rádio. Felizmente eu passei pela PR7, que foi uma das rádios. Felizmente eu passei por outras rádios que se não fosse também não tinha 100 anos de rádio de Ribeirão, você entendeu? Todas elas têm a sua contribuição, todas, nossa. Tem rádio aí que fez tanto bem, cara, que vocês não vão saber um dia ainda, não dá tempo de contar. Então, como os meninos tinham feito tudo isso, e muito bem feito, tá? O rádio, história do rádio lá, o rádio tem história, né? E eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Entendeu? Pensando, eu comecei e falei, poxa, lá é um lugar de livros, lá é um lugar de escritores independentes. Quem que vai estar lá, né? Para tremer mais, né? Aí colocaram os caras, presidente disso, presidente daquilo, da Academia Ribeirão Pretano de Letras. Falei, pronto, estou enrolado, né? Aí eu falei, eu vou falar dos bastidores. Vou falar dos bastidores, porque não fica de pé. Pode ter a maior classe artística do mundo, se não tiver bastidor, se não tiver técnicos, né? Cinegrafistas, cabo-man, operadores, técnico de manutenção, não fica de pé. E foi aí que eu peguei, e aí foi legal, gostei muito, o pessoal ficou impressionado, porque eles não sabiam que eu ia fazer isso também. Levei 2, 3 pessoas que não sabiam, mas que eu sabia o que elas foram, e na hora eu fui chamando e mostrando que eles são. Aí foi aquela emoção, choraram, sabe, aquela coisa toda. Tinha um cara lá que eu convidei, que o cara fez filme em Ribeirão. O cara é de rádio, da Record, tudo. Ele fez filme, fez curta-metragem. E ele estava lá, ele e a esposa. A hora que eu falei dele, contei a história dele, nem ele sabia que eu sabia direito da história dele. Esse pessoal que faz o que a gente não vê. Esse pessoal que puxa o cabo aqui, ó. Esse pessoal que põe o pedestal para você falar. E o pessoal que vem depois e limpa tudo. Não é? Esses precisam de muito apoio também, muita... Claro. Né? E foi por aí, é isso aí. E essa palestra lá para mim foi foi uma dádiva, foi eu que ganhei, sabe? Foi eu que ganhei. Como sempre as coisas que eu faço, a maioria, foi eu que ganhei. De estar lá, de poder falar para aquele pessoal de gabarito, né? De cultura. Isso é muito bom, isso é muito bom. Aprendi de novo mais um pouco. É isso aí. E sobre a PRA7 que você comentou, teve algum diferencial que você levou dela em específico, que aprendeu nela enquanto estava lá? Então, da PRA7, a única coisa ruim, entre aspas, que aconteceu foi a minha saída. Porque eu fui chamada na outra emissora, cheguei lá, os caras me fizeram oferta, eu vim aqui, falei da oferta, os caras cobriram. E aí... eu fui lá, falei, os caras cobriram de novo, eu voltei e já não falei, porque aí começou o jogo. E eu já tinha passado por isso como chefe, e fizeram isso várias vezes comigo e eu não gostava. Aí, eu fui lá dar uma resposta, falar que não ia, o cara deram mais. Aí eu voltei aqui novamente, que aqui já havia coberto também, né? Não, agora a gente não vai cobrir mais. Aí eu voltei lá, falei, pessoal, não vou vir. Tchau, acabou, tal. Aí os caras falaram, não, nós vamos te dar X então. É aquele absurdo que eu falei. Eu voltei e falei, não, mas mesmo assim eu não venho. E voltei para clube. Sim. Uma das maiores lições que eu tive. Cheguei lá, o Paulo sacou que eu não estava feliz, mas era grana, eu estava feliz com tudo aquilo.
eu tinha possibilidades ali, eles me falaram depois, tá? Falou, nós temos uma coisa reservada para você aqui, fica aqui, entendeu? E ali tinha acontecido tudo que eu queria. O que eu podia fazer, que eu quisesse, eu fazia. Entendeu? A gente gravava, tinha um noticiário que a gente falava aqui agora, chegou a ver, do Gilmar Hamilton. E a gente fazia humor no rádio, naqueles noticiários, não tinha ainda. Tinha uns meninos que faziam os programas de sábado, tá? Que era só humor na rádio. Mas era de alto nível, os caras eram da sociedade, viajado, falavam inglês. Então, tinha uma coisa, e aquilo para mim era um moleque que veio de Paulo de Faria, né? Há tão pouco tempo, né? Fazia o quê? 10 anos? 10 anos, E eu já estava lá na clube comandando um lugar porque alguém viu o meu trabalho e me deu oportunidade. Então isso aprendeu tudo, e me ensinou muito a ser gentil, a ser grato, a ter responsabilidade, a dar oportunidade, viu? Porque a oportunidade que eles me deram foi muito... Ficou meio assim porque depois eles não queriam nem que eu entrasse lá, entendeu? Fiquei um tempo sem poder entrar na rádio. Por eu ter ido embora, eles esperavam muito de mim. E eu fui embora, na época, uma proposta nova, e era dinheiro também, então, na época, né, com filho e tudo, né, não tinha como. Mas, ali foi um dos lugares mais que eu aprendi em questão de moral, de sentimento, e que me ajudou tudo nas outras, né? Eu fui para Diário já com outro patamar, eu era outro cara. Tanto é que a responsabilidade da Diário eu chamei para mim mesmo, na época, na minha parte, né? Tinha muita gente boa lá, né? O melhor programador, os locutores, o que eu chamei foi para lá, tudo, mas segura nas barras, segura nas pontas, porque quem está lá atrás sabe o que está acontecendo. Teve épocas difíceis, teve época de roubos, teve época de tudo, mas a rádio nunca deixou, a pessoa ouvia e a rádio está lá. E é isso, a mágica, né? A rádio tá lá. Ninguém tá vendo nada. Principalmente agora tem, né? Agora tem câmera, né? Agora, mas ninguém tava vendo. Era a coisa mais bonita do mundo. Os locutores mais feios do mundo era bonito. Os operadores nem se falam, então, né? Opa! Mas foi muito bom isso aqui. Muito bom. O episódio de hoje do projeto Memória da Comunicação de Ribeirão Preto fica por aqui. O projeto é coordenado pelo professor Geraldo José Santiago. Na parte técnica, o Andrei Violante e o Hugo Nunes. Agradecemos sua presença, Paulo, que contribuiu ativamente para esse projeto, que visa contar, reviver e eternizar as histórias e os marcos de rádio em Ribeirão Preto. Muito obrigado por vir, Paulo. Obrigado a você que também nos acompanhou aqui na entrevista. O projeto Memória da Comunicação está disponível no canal no YouTube da Rádio UNAERP e conta com outras entrevistas incríveis. Você consegue acessar lá no YouTube. Todo o conteúdo aqui abordado foi obtido por meio de pesquisas e produção dos alunos do curso de jornalismo da 3ª etapa. Eu sou Arthur Vieira e me despeço de você, ouvinte, neste momento. Obrigado, continue com a programação da Rádio UNAERP e muito obrigado, Paulo. Obrigado a vocês pela confiança, agradeço muito mesmo. Foram momentos aqui maravilhosos, viu? Gostei muito. Obrigado, viu, Andrei? Tá? Eu sempre gosto de valorizar muito a parte técnica, já deu para perceber, claro, né? Porque eu vim daí, cara. Alguém me deu uma oportunidade um dia. E sem entendeu? Isso, quem tá aqui na frente das não, câmeras não é nada. Não ia virar, sim, entendeu? Claro. Então, existem muitas histórias, eu tenho muitas histórias peculiares, gente batalhadora, gente que passou fome, mas não largou. Tenho de gente que passou fome, mas não largou. Tenho gente que largava o carro na frente da rádio e ia embora a pé de madrugada, porque não tinha como abastecer, mas não largou. Você entendeu? Então eu gostaria muito, se Deus quiser, ainda escrever alguma coisa, tá? Já arrumei quem escreve, eu vou ditando, né? E vou, igual eu fiz com você, né? Eu vou claro, ditar e vou ver se alguém, já tem uma pessoa, porque não é para mim, são as pessoas que precisam saber das outras pessoas, entendeu? Da parte social, da parte toda, até chegar aqui a vocês, né? Uhum. Porque daqui hoje já parte para outra parte, para outro sentido, né? Tá? Muito obrigado, gente. Agradeço de coração. A gente que agradece. Tá. E é isso, continuem com a programação. Eu, Arthur Vieira, Sofia Camargo,
Isadora Corrêa Boa noite. e Vinícius Silva. Agradecemos a presença de todos vocês e continue com a programação da Rádio Naerp. Você acompanhou mais uma transmissão da Rádio Unaerp. Audiovisual, Andrei Violante. Assistência, Gustavo Arsêncio e Diego Rueda. Coordenação, Gil Santiago.